Então vamos a um vídeo sobre Taiwan. A representante líder na Câmara dos Americanos, a Nancy Pelosi, que tem 80 e poucos anos, ela foi até Taiwan. Esse é o conflito da política de uma única China. Então, um pequeno background. Taiwan é considerada o navio que transporta aviões que não afunda. É assim que ela é chamada. Os japoneses usaram essa ilha para projetar poder contra a China. Essa é uma teoria geopolítica. Uma das razões da China querer a ilha é porque ela sempre foi usada por potências estrangeiras para invadir a China. Então, é uma questão estratégica para a China. Não vamos falar do aspecto hipócrita e duplo dos americanos, Estados Unidos, em querer não permitir que os outros tenham aquilo que eles têm, que é a habilidade de considerar certos territórios na volta estratégicos e, portanto, não permitir que outros o usem. Essa é toda a base mentirosa, é claro, para a doutrina Monroe, que está aí até hoje e nos afeta. Se você quiser colaborar com o canal, faça a doação Pix, é muito importante. Você pode copiar e colar esse Pix no seu aplicativo bancário e doar quanto você quiser, a partir de qualquer quantia. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro nenhum. Se você quiser assinar o canal cresce nesse sentido também. Você pode assinar a partir de 5 por mês. Não é nada 5 por mês, mas já ajuda muito se vários assinarem. A partir de 5 por mês, onde você acessa o consenso aleatório, você manda um número para e-mail de acordo com os tópicos. Você vai ver ali no site, o link está na descrição do Catarse, e você de 5 em 5 reais você ganha um ponto a mais no seu voto. Escolhe temáticas como América Latina, guerra, você vai ver as temáticas. Elas podem se alterar, mas você vai ter esse direito. Essas são as recompensas, a verdadeira democracia política. Outro é o Apoia-se, onde a partir de 10 reais você tem especificamente contra os anarcocapitalistas, depois o React contra liberal, que é qualquer tipo de liberal. 35 por mês, você escolhe um vídeo, eu faço um vídeo de React de 10 minutos. Geralmente excede, verifique aí no canal. Tá cheio de gente nova entrando toda hora. Então verifique. Aquele cara assim, eu já vi essa propaganda, tá, mas tem gente que não viu. Tem gente que transita, tem gente que assiste o meio vídeo, tem gente que... Bom, cada um assiste do seu jeito. Sua colaboração é importante. Vamos continuar com o vídeo aqui. Então, esse é um background, tem que se fazer o background. Se tu acha isso chato, desinteressante ou desimportante, paciência, porque eu queria aprender álgebra antes de aprender a tabuada. Não dá. Eu quero fazer um foguete, tem que aprender matemática. Eu não gosto, então não tem foguete, né? Então o pessoal não entende essa associação. Eu quero saber disso, mas eu não quero passar pelo processo de saber disso. Então tu não vai saber disso. É claro que não existe uma forma fixa de se aprender, mas tem gente que tem que já aprende na hora, sem saber nem como sabe. Tudo bem, não existe fórmula, eu estou dizendo que existem fórmulas, mas não existe uma coisa fixa. Então, é importante você colaborar aí. Os Pix ajudam bastante, porque tem gente que não assina por causa da falta de compromisso, mas essas assinaturas te empoderam. É o único canal político que te dá poder. Poder através da democracia, da participação, e poder através das escolhas. Você pode escolher. Isso eu não sei, acho que o pessoal se dá conta do luxo que isso é. De qualquer forma, vamos voltar à questão da China aqui. Depois, com o tempo, eu vou pegar picaretas que mentem sobre isso, tá? Vai ser interessante. Fique atento. Então, a ilha de Taiwan é um ponto sensível para a China na geopolítica, porque eles consideram os outros poderes estrangeiros sempre projetaram o poder através dessa ilha. Aí houve o acordo uma China, isso é o plano internacionalista, uma China só. Foi feito um acordo. Agora, de acordo com o prazo, de acordo com
o prazo moderno. O Xi Jinping queria, né, que a China se juntasse a Taiwan a 2049. Outra coisa, Taiwan é uma ilha neoliberal. Se tu prestar bem atenção, não tem muita diferença entre... E outra coisa, a Taiwan era uma ditadura. Do início da Guerra Fria até o final, todos os países eram ditadura, com exceção dos Estados Unidos. Todos eram ditaduras, todos estavam sob uma constante ditadura, alguma exceção ali na Europa, mas tem a Operação Gladius, né, que eu já falei sobre. Então, fica esse background aí, sobre o que se passa, tá? E vamos ao vídeo agora do Tecmundo. O Tecmundo está incursando em propaganda. Até eles fazem propaganda. Vamos ver se eles vão falar bobagem ou não. Um país pequeno, uma pequena ilha asiática que existe ao lado de um inimigo imenso, talvez um dos maiores do mundo. Não chega nem a ser uma batalha entre Davi e Golias, tamanha discrepância quando falamos em números de tropas, tamanho do... Aqui já começa tudo errado. Em primeiro lugar, Taiwan não é inimiga da China e a China não é inimiga de Taiwan. Um fato sobre isso é que quando há uma crise financeira em Taiwan, os representantes de Taiwan põem seu dinheiro na China. Isso é falta de conhecimento internacionalista de como os elementos governamentais internacionais, o chamado Virtual Senate, o Senado virtual, funciona. Então, o cara já começa com propaganda. Outra coisa é analisar ele vai falar de semicondutores, né? Outra coisa é analisar, fazer uma análise de guerra estúpida que ele está fazendo aqui, que é o seguinte: comparar poderes de exércitos pela proporção de quantidade de tropas e tamanhos. Isso é idiota e ridículo, tá? Mostra que esse cara é ignorante, ou ele apela para ignorantes. Esse cara ganha dinheiro para fazer isso ainda. O número de tropas não significa força militar. O número de equipamentos militares não significa força militar. Isso é irrelevante. A China não venceria uma guerra contra o Japão. Agora, exceto por armas nucleares. Mas aí, se tu entender de geopolítica, tu vai ver que a China não pode atacar. A China não está interessada em guerra. A China é completamente embretada e conectada ao comércio global. Eles não querem isso. Então, não querem guerra. Esse cara está falando aqui é bobagem, tá? Exército, armas disponíveis e até economia. Porém, essa pequena ilha asiática conta com a ajuda das maiores empresas de tecnologia do Ocidente e também do Oriente para se manter em pé e se proteger do assédio e ataque de um gigante. Estamos falando do escudo do silício, uma barreira invisível, mas extremamente poderosa que protege Taiwan de um possível ataque da China. De novo, a China não quer atacar ninguém. Eu não estou defendendo o regime chinês, nem estou justificando se me tivesse me defendendo esse regime. Mas a Taiwan é uma ilha deles. Essa divisão entre Taiwan aconteceu ali na Guerra Civil Chinesa, quando os comunistas tomaram o poder. É um assunto enorme, mas... E tinha os nacionalistas, coisa. Bom, o silício que ele está falando, então, dá a entender que havia um escudo militar de silício. Não, não. Ele está falando dos semicondutores, né? O background dele está horrível. Isso aqui ele está falando aqui, está tudo errado. Aí a parte dos semicondutores, aqui a questão é o quanto da guerra ele fala. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos abordar o escudo do silício, uma forma de proteção um pouco diferente que Taiwan tem para não ser anexada à China e para que permaneça independente. Taiwan é uma pequena ilha com cerca de 23 milhões de habitantes que funciona como uma democracia semipresidencialista. Localizada a 180 quilômetros da China, a ilha busca de forma não ativa ser independente. Isso porque, em 2005, não vou tratar do fato de essa gente ser ou não ser democracia.
o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei anti-secessão que prevê seu direito de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan. Bonita essa arquitetura. E bonita foto também. É porque foi feito um acordo, tá? Foi acordado entre várias partes internacionais a política One China, tá? Que é uma China. E Taiwan concorda com isso. Taiwan é uma espécie de território independente da China, tá? Então tem muitas discrepâncias nesse assunto, mas para nós é irrelevante. Outra coisa, as mesmas empresas que investem em Taiwan investem na China. Foi os americanos que abriram o mercado chinês com Henry Kissinger e o Nixon. E isso foi uma decisão internacionalista. Não tem nada a ver com isso aqui. Tem porra nenhuma a ver com essa situação aqui. Isso é coisa antiga. Eu não sei do que esse cara está falando. Taiwan se a ilha tentar se separar da China continental. Então, se Taiwan declarar independência, poderia ser alvo de um ataque militar. Considerado um dos 4 tigres asiáticos, Taiwan é a 21ª maior economia do mundo e a sua indústria de tecnologia desempenha um papel chave na economia global. Anteriormente, até meados de 1950, Taiwan fazia parte da República da China. Até hoje, o gigante asiático não reconhece constitucionalmente a independência da ilha e a capacidade de Taiwan na produção de... A China, como eu falei, a guerra civil. Esses chips podem ser produzidos em qualquer lugar do planeta. A razão de serem produzidos lá é uma decisão internacionalista de engenharia global. Não tem nada a ver com nós. Microchips torna o país um pilar da tecnologia e econômico da região. Até hoje o ambiente político é complicado. Pequim lidera um país comunista de 1,3 bilhão de habitantes sobre o... Bilhões, né? A China não é comunista, a China é outra coisa. É uma síntese. Eu não estou dizendo que seria ideal, mas ela não é comunista. Então aqui o ponto é o seguinte, ó, eu não vou conseguir seguir mais essa porcaria aqui. O ponto é mostrar como a propaganda americana invade qualquer lugar, até um canal de, abre aspas, fecha aspas, tecnologia brasileira, e como esses caras não estão preparados para discutir esse assunto. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos.